Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 15. Diz-nos a palavra do Senhor. Como porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, e desde o ano passado, principiastes com não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Queridos, eu reconheço que seria mais tranquilo se utilizássemos o texto de Marcos, né, irmão Tacílio, para pregar sobre o grande milagre de Senhor Jesus, porque evitaríamos, nesse caso, de estarmos entrando em polêmicas, né? Mas o pastor é polêmico. E que bom que o pastor é polêmico. Porque nós estamos dando continuidade a tudo que nós estudamos. Tudo que nós aprendemos aqui nos últimos domingos em relação à segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Uma igreja que Paulo tem no seu coração e que, através de instruções doutrinárias, tem trazido a igreja a um acerto com o Senhor. E eu olho para essa situação que muitas vezes parece contraditória na vida da igreja, como uma necessidade de nos acertarmos diante de Deus. De nos acertarmos diante de Deus naquilo que é afeito àquele que foi alcançado pela graça de Jesus. Não há uma outra maneira de abordarmos esse assunto de contribuição, de generosidade, de ação. E não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta, irmãos. Não há outra maneira de abordarmos a maneira tão solene de termos o nosso coração dilatado em relação à necessidade dos outros, exercendo a generosidade e o amor que está exemplificado na ação de Jesus Cristo por cada um de nós. E a pergunta é clara: até quando, irmãos, nos mostramos sensíveis com a necessidade do outro? Até quando os nossos olhos conseguem
fazer com que os nossos corações também se afetem com o que nós vemos, no que se relaciona à necessidade de uma pessoa. Hoje nós ouvimos, através das mídias, as necessidades de pessoas e em tempo real, nos lugares mais longínquos do mundo. Presenciamos há poucos dias a situação caótica do Rio Grande do Sul. Você ouve. E não é possível que, como igreja, nós não tenhamos a sensibilidade de tornarmos sensíveis não somente pela oração, mas com as possibilidades que temos para ajudar os nossos irmãos. Até quando isso atinge o seu coração? Até quando as pessoas que cultuam contigo no mesmo lugar, no mesmo templo, podem ser supridas em suas necessidades por um ato de generosidade de um irmão? Por um ato de generosidade nossa. Me parece, queridos, o apóstolo Paulo aborda essa situação, que muitas vezes estamos bem apegados às coisas doutrinárias, às situações doutrinárias que nos fazem parecer e aparecer diante dos outros. Nós gostamos de, muitas vezes, demonstrar que somos a igreja da palavra, a igreja em que a palavra tem um lugar central no culto. Nós gostamos de demonstrar, muitas vezes, que a nossa fé é operosa e, através das nossas orações, situações imutáveis em relação à questão de visão humana acontecem por intervenção divina, de milagres que o Senhor tem provido a esse lugar. Nós gostamos de fazer com que a nossa fé seja algo vivenciado e experimentado por outros. Mas quando falamos da necessidade dos outros, que afete o nosso bolso, que afete a necessidade de sermos generosos, nós não temos a mesma vontade de aparecer. Nós não temos a mesma vontade de nos mostrar presentes na necessidade dos outros. Paulo denuncia isso como algo que é próprio do ser humano, mas que, como igrejas, precisamos estar vigilantes. E os exemplos que o apóstolo Paulo cita, irmãos, são exemplos em que caem ou recaem sobre a pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Será que estamos mesmo afeitos ao nosso Senhor? Será que nos aproximamos realmente da figura e a imagem do nosso Senhor e Salvador, em sua visão generosa, em seu amor e generosidade pela raça humana, pela sua igreja, por quem ele morreu? Será que nos aproximamos e nos assemelhamos a ele nessa questão? Onde o amor de Deus foi manifestado e provado, onde a generosidade do Senhor Jesus é agora tido como uma renúncia da sua glória, em se encarnar e tornar-se um de nós, e ser pobre, embora tenhamos pregações contemporâneas afirmando que Jesus era rico e tinha casa na praia. O texto bíblico, e em todo lugar, vai mostrar que Jesus era desprovido de bens. Vi em certo lugar, a mensagem ficou gravada no meu coração, e eu daria todo o crédito à pessoa se eu lembrasse da pessoa que teria dito isso. Mas a observação da pessoa em relação à igreja foi exatamente essa. Por que, na necessidade de bens materiais, nós fazemos campanhas para que arrecademos dinheiro para comprar os nossos ar-condicionados, fazer a obra no banheiro? Disso tudo precisa de dinheiro. E por que nós nos apegamos a essa situação de campanha para que possamos ter recursos para comprar tudo isso?
Mas quando o irmão aparece necessitado, com uma receita médica, com um exame urgente que ele precisa fazer, com uma cirurgia de risco que ele precisa fazer, e a resposta da liderança é: vamos orar para que Deus resolva. Não deveria ser o contrário? Vamos orar para que Deus mande recursos e compremos? Mas na necessidade do irmão, vamos nos unir para que o irmão não tenha necessidade? Parece contraditório, irmãos, mas é mais pura verdade. A igreja tem um fim social. E Jesus cumpriu essa regra de forma magistral. E que muitas vezes nos sentimos afetados em nossos bens, dos quais não queremos desapegar. Olhamos para o texto e o que Paulo está agora falando em relação à igreja dos irmãos de Corinto é uma situação que aconteceu como uma profecia. Alguém na igreja primitiva lá em Jerusalém estava anunciando que nos próximos anos toda a igreja da Judéia passaria por necessidades urgentes. Haveria fome na terra de Jerusalém. E as igrejas, agora alcançadas por meio da graça de Deus, os gentios usufruindo de todos aqueles irmãos da Judéia que dispuseram em seu coração em tornar a mensagem do Senhor, dispostas a todo e qualquer gentio, essas igrejas agora devem responder de maneira que eles receberam a graça de Deus por meio dos judeus, por meio de crentes judeus, com a necessidade de suprir a falta que a fome traria na igreja da Judéia. Esse é o contexto. Algumas igrejas, irmãos, e a própria igreja de Corinto, ao ouvir dessa profecia, começou a se preparar. Começou a ter mesmo um desprendimento e dizer: vamos cuidar dos nossos irmãos, que embora estejam longe, nos agraciaram com a mensagem da palavra de Deus, do alcance de Cristo a nós, e vamos ajudá-los. Macedônia, os irmãos de Gálatas, da Galácia, os irmãos dos Efésios, irmãos de Filipos, todos eles se mobilizaram: vamos mandar ofertas e donativos para os crentes em Jerusalém, a fim de que eles não tenham necessidade. A igreja de Corinto também estava nesse contexto. E embora ela estivesse nesse contexto, apesar de muitos planejamentos, apesar de muita vontade de realizar, Paulo agora acena para uma urgência que a igreja deve ter. Queridos, a gente não pode olhar para o nosso desejo como se fosse algo que nos gerasse uma impotência de realizar, como se simplesmente desejássemos fazer e não podemos. Porque o recurso de quem ajuda, queridos, não é necessário que você esvazie o seu bolso para que ajude os outros. Mas é necessário que você se desprenda de pouco para que haja igualdade. Diferentemente de todas as campanhas que têm se feito nas igrejas evangélicas, sobretudo do Brasil, para que as pessoas possam ter bens financeiros e façam ofertas loucas, malucas e doidas para se ter retorno financeiro, Paulo está pregando para uma generosidade da igreja em que ela não precisa se desprender de tudo para poder ajudar. Olhamos para esse texto
E nos identificamos, irmãos. E precisamos nos identificar. Porque se não nos identificarmos com essa realidade, estaremos nos reunindo em nosso grupinho fechado e não nos encontraremos dentro do requisito de um evangelho vivo, que não só leve o pão espiritual às pessoas, mas os alimente de pão material. Olhamos para essa questão e pensamos, o que isso tem a ver conosco? O que isso pode e nos afeta o coração? Paulo chama a atenção para algumas realidades que a igreja precisa entender. Como eu disse, o versículo 7, Paulo está apontando toda a eficiência da igreja em mostrar os dons excelentes. Mas o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele começa a dizer, se eu tivesse tudo, se eu desprendesse tudo da minha vida, sem o efeito da caridade, sem o efeito do amor, nada disso eu aproveitaria. É por isso que Paulo agora está citando diante da igreja de Coríntios não uma necessidade de haver uma concorrência entre as igrejas de quem doa mais, de quem ajuda mais, mas para olhar para o ato generoso do Senhor Jesus Cristo em se tornar um de nós, desprendendo da sua glória e sofrer as agruras dos seres humanos. Ele se desprendeu de bens para se tornar um de nós. Na encarnação do Senhor Jesus Cristo, no seu nascimento, uma manjedoura, um terminho ou um termo bonito para coxo, foi a cama que Jesus utilizou. Na interrogação de alguns discípulos que queriam seguir a Jesus, dizendo, Senhor, onde assistes? Onde tu moras? O Senhor Jesus diz, olha, o Filho do Homem não tem lugar onde reclinar a cabeça. Olhamos para essa realidade, amados, e vemos sim um Cristo desprendido de todos os bens materiais, que sendo Deus rico em glória, vem compartilhar as nossas misérias e necessidades. Tudo isso por amor e generosidade. Tudo isso por amor e generosidade. O quanto nós nos assemelhamos a Cristo? Nos dons que nos avultam e nos fazem parecer bons e dignos diante das pessoas? Ou nas coisas que fazemos com a mão direita que a nossa mão esquerda não toma conhecimento? Olhamos para o texto e vemos Paulo dizer, vocês estão cheios de todos os dons excelentes na igreja, que correspondem à necessidade de edificação do povo de Deus, e isso é ótimo, isso é bonito demais. E assim que o apóstolo Paulo está dizendo, é tão bom de saber que vocês têm abundância na fé, na palavra, na sabedoria, no cuidado e no amor para conosco. Nós não reclamamos do amor de vocês. Agora nós esperamos que vocês também abundem em graça, ou nessa graça da generosidade para a contribuição daqueles que necessitam. Isso nos ensina que nós não podemos fechar os olhos e os corações para a necessidade dos outros. É o que Jesus está ensinando no versículo 7. É o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja no versículo 7. E Paulo tem o cuidado, hoje estávamos falando na classe do discipulado. Nenhum dos dois irmãos que estavam hoje pela manhã estão aqui agora à noite, mas estávamos falando na classe de discipulado que Paulo tem o cuidado de muitas vezes dentro dos seus ensinos dizer assim, olha, mando eu, não o Senhor. Ou falo eu, não o Senhor.
Ele sabia separar a sua opinião, que serviria também de edificação para a igreja, como uma instrução, como um aconselhamento daquilo que realmente a doutrina evangélica serviria como mandamento do Senhor para a igreja seguir. E ele faz exatamente isso no versículo 8. Veja, Paulo está dizendo, eu não falo a vocês em forma de mandamento. Eu não estou mandando que vocês façam isso. Eu não espero que vocês recebam isso como uma ordem minha. E veja como isso é interessante, amados irmãos. Historicamente, Paulo ele tem uma situação com a igreja de Corinto em que ele rejeita todo e qualquer donativo, toda e qualquer ajuda daquela igreja. E a explicação do apóstolo Paulo é para não vos tornar pessoas que estejam se alegrando, pessoas que estejam se arvorando na situação de que vocês estejam me enriquecendo. Paulo abre mão de sustento pastoral, sendo pastor da igreja. Ele vai se virar armando tendas para ter o seu sustento e não ser pesado à igreja. Porque ele sabia que muitas pessoas iriam se ensoberbecer dizendo, nós mantemos Paulo. Paulo se tornou rico. Que contradição do nosso tempo que nós vivemos. Ninguém abre mão de seus direitos. Olhe para esse texto. Paulo está dizendo, eu não falo em forma de mandamento. Eu não estou mandando. Quando isso for necessário, eu citarei provas bíblicas, provas da palavra de Deus de que é o mandamento para vocês obedecerem. Mas ouçam o meu conselho. É para provar pela diligência de outros a sinceridade de vosso amor. O que ele está explicando no versículo 8, veja, tem pessoas se mobilizando, outras igrejas estão se mobilizando para que os nossos irmãos da Judéia sejam supridos. E embora começou entre vocês esse desejo de fazer, agora é urgente que vocês façam. E não é por mandamento, irmãos, eu não quero constrangê-los a fazer. Como se fosse ordenança do Senhor. Mas de um aconselhamento de pessoas que carreguem os seus dons excelentes. Agora acrescentem a generosidade e o amor. Para que outros sejam contemplados com generosidade e amor daqueles que copiam e seguem o Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que o nosso texto está baseado em amor e generosidade como marcas de uma igreja saudável. Talvez você me pergunte, pastor, precisamos falar sobre esse assunto? Sinceramente, irmãos, eu trago testemunho pessoal do que aconteceu aqui nesse ano. Estávamos para comemorar o aniversário da igreja. Deixamos sob responsabilidade de alguns irmãos organizarem tudo. Eu me lembro do irmão Reginaldo dizendo, pastor, o senhor vai estar de férias, fique tranquilo. Fique tranquilo, a gente vai se mobilizar e deixar tudo acertadinho para o aniversário. Não vai... E dentre as decisões dos irmãos, foi que no dia do aniversário nós teríamos um jantar ou um almoço. E eu, como desligado que sou, esse tempo em que a nossa cidade foi afetada por uma enchente e muita gente perdeu tudo e outros perderam muita coisa, nós vimos a generosidade das igrejas de Lages e Paracambi no socorro dos nossos irmãos. E a igreja presbiteriana de Lages não foi diferente, irmãos. Nós montamos aqui um plantão. Pessoas que se disponibilizaram, separando roupas, recebendo donativos, recebendo alimentos, levando água.
né? Me lembro que muitas vezes subíamos com águas insuficientes para as pessoas beberem e voltávamos. Nossos irmãos que vieram ensaiar aqui na equipe de louvor estavam tão comovidos com a história que diziam: não, vamos levar a água lá, eu quero chegar lá e fazer a minha parte. Outras pessoas que se doaram integralmente, irmãos. Eu sei. E com gratidão eu louvo a Deus pela generosidade dessa igreja. Eu não falo isso e não trago esse texto como uma necessidade para que a igreja mude os seus conceitos. Porque com certeza eu sei que essa igreja corresponderá quando houver necessidade. Como foi? Como aconteceu? Eu fui abordado por um irmão, véspera do aniversário. E o irmão chegou para mim, uma irmã, na verdade, chegou para mim: pastor, não fica feio a gente comemorar o aniversário da igreja fazendo um jantar enquanto tem pessoas passando fome, passando necessidade bem do nosso lado? Não seria improcedente isso? E sabe, irmãos, com toda a sinceridade da alma, eu nem tinha pensado nisso. Eu sou distraído mesmo, né? E preciso sempre que alguém me dê um toque para me despertar de algumas coisas que me parecem muito naturais. Eu achava, na minha vã compreensão, que nós estávamos já fazendo o suficiente. Mas que coisa bonita aconteceu. Eu me lembro de ter respondido às pessoas que fizeram esse requerimento ao pastor no dia que nós estávamos trabalhando, fazendo todos os serviços de separação, e eu respondi dizendo: olha, nós nomeamos uma comissão que decidiu que teríamos esse jantar amanhã. E eu preciso da resposta deles em reverter todo esse jantar para donativos. E que surpresa gostosa, irmãos. Para cada irmão que estava responsável pela organização, nós recebemos o aval para transformarmos o nosso jantar num ato de generosidade às pessoas que estavam limpando as suas casas. E chegamos lá com alegria no coração. Quantos irmãos se desprenderam para esse objetivo? Me lembro que no dia da enchente, eu acordei pela manhã, cheguei primeiramente na casa do nosso irmão Magdo, passei em cada membro da igreja que eu lembrei que poderia ter sofrido alguma coisa. Passei na casa da nossa irmã Neuza, passei na casa do Walter, que eu estava muito preocupado com a situação do rio, e graças a Deus ali não foi atingido. Mas aquela parte de baixo ali, depois da casa da Magda, as pessoas sofreram. E voltamos já com o intuito no coração de não deixarmos as coisas do jeito que estavam. Nossa igreja recebeu donativos, nossos irmãos foram generosos e tivemos então a alegria de poder contribuir com pouco que cada um tinha. Não com tudo, não houve um desprendimento total, mas com pouco que cada um tinha. Eu trago esse testemunho da igreja. E com alegria, entrego esse testemunho para uma igreja que se mostrou generosa em tempos de necessidade. Eu sei, eu vivi. Tivemos um tempo difícil e foi exatamente no sábado em que nós estávamos comemorando o aniversário da igreja e eu entrei numa crise de choro, fui socorrido por irmãos, porque estávamos na casa do nosso saudoso irmão César, que estava irredutível que nós mexêssemos em 1 milímetro da sua casa para poder ajudá-lo. Cheguei com o irmão José Coelho
na altura da sua idade e sapiência, que tentava convencer o irmão César enquanto eu estava chorando, porque me sentia impotente diante da necessidade do nosso irmão e da recusa do nosso irmão para ajudar. Cheguei aqui, irmãos, em cacos. As pessoas que me abordaram logo aqui na frente viram que eu estava emocionalmente acabado. E a minha preocupação é que temos um culto à noite. Como vamos estar? Me lembro que fui para casa, peguei o meu cachorro para passear, para espairecer, e cheguei em casa e ouvi a mensagem do nosso irmão Jander dizendo: vamos lá no irmão César. Vamos levar o que ele precisa. O que ele precisava naquele dia era de um colchão. De um colchão. E ele não queria deixar a gente mudar. O irmão Zé Coelho chegava: meu irmão, nós estamos aqui 1 hora falando com o senhor. O senhor não quer deixar a gente ajudar. E ele dizia: não, tem gente mais necessitada do que eu. Fizemos um batalhão de choque no domingo, né? Fizemos um batalhão de choque no domingo. Nossos irmãos da UPH se mostraram presentes. E mesmo contra a vontade do nosso saudoso irmão, nós mexemos na casa, mudamos a casa, limpamos a casa e a casa ficou limpa, lavada, com os termos que ele usou para vários dos nossos irmãos, tentando impedir que as pessoas levassem as coisas que já estavam deterioradas. Ele olhava para o nosso irmão, dizia: ô menino não faz isso, menino não leva isso, né? E o irmão Cláudio brincando: que beleza, eu nessa idade ser chamado de menino pelo nosso irmão César. E foi ato de generosidade da igreja. Tivemos pouco tempo de vida do nosso irmão César depois disso. Pouco tempo de vida. Na nossa última visita ao irmão César, eu me lembro que eu liguei para a Nete, disse: Nete, a gente tem que fazer um culto na casa do irmão César, fazer um culto de ação de graças na casa do irmão César. A Nete estava comprometida naquele fim de semana e a gente mobilizou: e vamos fazer no domingo, porque é urgente, porque nós já tínhamos visitado na quinta-feira, eu e o irmão José Coelho, e vimos a urgência de acontecer um culto de ação de graças ali. E o nosso irmão César já sem voz. E quando nós oramos para nos despedir, o irmão César fez a mesma coisa que ele fazia todas as vezes que o visitávamos. A última oração era dele. Ele tinha que orar. E ele orou pelo irmão José Coelho e pelo pastor, agradecendo a Deus pela nossa vida. Estávamos cientes de que acordaríamos no domingo e teríamos um culto às 3 horas da tarde na casa do irmão César. Quando às 6 horas da manhã recebemos a notícia que nosso irmão foi desligado da terra. Irmãos, como eu glorifiquei a Deus. Porque eu vi sofrimento. Mas eu vi muito reconhecimento de amor por parte do nosso irmão. Seja na atitude da igreja, seja na visita simples do pastor com o irmão José Coelho. Porque depois daquela oração, o irmão César parou de falar. Eu conheço a generosidade da igreja. Eu sei do que os nossos irmãos são capazes. Mas por que essa mensagem é tão importante? Para nos tornar lembrados da nossa missão. Nós não somos crentes quando manifestamos a excelência dos nossos dons somente.
mas nós somos crentes e fiéis quando nos assemelhamos à pessoa do Senhor Jesus Cristo no desapego da sua realeza e se tornar um de nós para suprir cada uma de nossas necessidades. Eu olho para o texto e vejo Paulo tendo todo o cuidado de apontar essa realidade no versículo 9. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor, essa doação de Deus em Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. E essa palavra não pode ser modificada, irmãos. Ainda que tenhamos pregadores contemporâneos que querem esfolar as ovelhas, que querem tirar a lã das ovelhas para proveito próprio. A realidade da palavra de Deus é de que Cristo se fez pobre sendo rico. E não há outra realidade pela qual a igreja não deva se apegar. Paulo ainda chama a atenção da igreja dizendo assim: eu não quero que vocês se desprendam de tudo que vocês têm. O versículo 11 mostra que aquilo que eles começaram como uma grande resolução, como uma vontade, agora devia levar a termo, segundo as vossas posses, segundo as vossas possibilidades. A controvérsia do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala sobre o desapego das pessoas no ato de generosidade. Ele diz que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha um desprendimento tal em que na necessidade do meu irmão eu doe todos os meus bens e ofereça o meu corpo para ser queimado em favor de alguém, sem amor, nada disso aproveitaria. Sem a caridade, nada disso aproveitaria. Isso nos ensina, queridos, que não basta ter vontade, é preciso agir, é preciso se mover, é preciso ter o coração dilatado para agir em autorização e em nome de Jesus. Nos mover em direção aos outros. E volto a dizer, eu não falo isso como uma necessidade da nossa igreja, porque já está provado que em momento de necessidade a nossa igreja se mostra presente. Mas eu falo isso como uma necessidade para o nosso tempo, para nos manter alertas que as nossas habilidades, os dons que recebemos como excelentes, eles não podem aparecer se tivermos no nosso coração a ausência do amor. Eles podem ser excelentes, eles podem comover pessoas, mas se não tivermos modificados no nosso coração e moldados pelo amor de Jesus, que nos leve a imitá-lo, nenhum dos nossos dons terão valor. Eu olho para esse texto e vejo Paulo dizendo no versículo 12, dizendo: se vocês se a boa vontade, irmãos, se vocês determinaram fazer isso será aceito conforme o homem que tem e não segundo o que não tem. E eu louvo a Deus porque dentro da nossa igreja, nenhum irmão pode dizer que não tem o suficiente para suprir a necessidade do outro. E eu tenho certeza disso. Porque o apóstolo Paulo não está pedindo desprendimento total dos bens. Ele está pedindo um coração dilatado para a necessidade do outro, naquilo que você pode contribuir. Volto a dizer, essa famigerada teologia da prosperidade que tem tornado as pessoas mais apegadas à bênção de Deus,
que tem sido devastadora na vida da igreja brasileira, sobretudo, precisa passar por um exame de consciência dessa palavra, onde as pessoas se convertam e amem o Senhor e amem a sua palavra, a fim de que os seus bens estejam disponíveis para a obra do Senhor, porque foi o Senhor quem os conferiu. Tudo, irmãos? Não. Paulo diz que qualquer pessoa pode ajudar. Qualquer pessoa pode fazer. Porque esse é o versículo 14. E Paulo ainda alerta, não é para que as pessoas tenham alívio e vocês tenham sobrecarga. Não é para que vocês tenham falta enquanto as pessoas são abastecidas. Mas é que a intenção é para que haja igualdade. Onde o meu irmão não sofra necessidade e eu não me sinta culpado no meu coração por vê-lo chorar. Paulo tem o cuidado de apontar para a igreja o caminho de uma ação original que é próprio de crente, irmãos. E talvez você me pergunte, mas pastor, nós não encontramos esse tipo de coisa lá no mundão? De pessoas que não têm nenhum compromisso com o evangelho, fazendo às vezes melhor do que nós? E vemos. E não é verdade? É? Quem não pode botar a mão na consciência e dizer assim, olha, tem gente fazendo muito mais do que nós. E com outras convicções. O problema todo é que quando nós chegamos na realidade da igreja, em que pregamos o amor de Deus e o desapego das coisas, e essas coisas chegam à nossa situação e que nós não queremos abrir mão do que temos, nós perdemos a originalidade do nosso chamado. Nós perdemos a originalidade do que fomos chamados para viver, dos frutos que fomos chamados para gerar. Esse é um grande dilema do nosso tempo. O que eu faço com os recursos que Deus me deu para administrar? Nós não somos proibidos de ter nada. Irmãos, eu louvo a Deus pelos empresários que temos na igreja. Isso não é problema nenhum. E que Deus os abençoe e prospere cada dia mais. Isso não é problema, não há uma guerra entre ricos e pobres. Jesus não fez distinção de pessoas, e as bem-aventuranças que ele chama sobre pobreza de espírito não é pobreza de bens. São pessoas necessitadas da graça de Deus. Tanto o rico como o pobre estão debaixo da mesma miséria, quando não tem a presença de Deus que os salve, que o regenere, que o tire do caminho de perdição e das trevas. Essa é a condição do rico e do pobre, afastado da graça de Deus. Não é essa competição do pobre contra o rico, e Jesus nunca teve problema. Jesus tratou muito bem os pobres, como tratou muito bem os ricos. Jesus chama pescadores, empresários rudes para segui-lo, assim como chama uma pessoa bem-sucedida na coletoria do Império Romano para segui-lo. Um coletor de impostos. Mas ele faz isso também com Zaqueu. Um registro interessante que nós encontramos na palavra de Deus é que Jesus, no tempo da sua morte, no meio da sua morte, foi contado com a sua sepultura foi contada com os ricos. Nicodemos e José de Arimateia, pessoas bem-sucedidas, foram seguidores do Senhor Jesus, ainda que muitas vezes seguindo anonimamente. E receberam o corpo de Jesus como presente,
para colocá-lo na sua sepultura, que nem fora estreada. E é a profecia de Isaías dizendo: com os ricos ele foi contado na sua sepultura, ele foi contado na sua morte. Sabe, Jesus não tinha problema com os ricos. Quantas vezes ele comeu na casa de pessoas bem-sucedidas, foi se alimentar na casa de pessoas bem-sucedidas, se mostrou acessível. O texto que nós temos hoje como relação do que vimos em Marcos, nós vemos duas pessoas de classes sociais diferentes. Uma pessoa que é líder da sinagoga, bem-sucedido, cheio de posses e bens. Mas quando a morte chega, irmãos, nossos bens são insuficientes para manter a vida e trazer as pessoas à vida. Por outro lado, no meio do caminho, onde ele vai encontrar uma menina já amortecida, uma pessoa que gastou todos os seus recursos para cuidar da sua enfermidade e não conseguiu resolver o problema. Jesus lidou com pessoas diferentes, com classes sociais diferentes, e não agiu com indiferença à necessidade de cada um. Nós não estamos aqui pregando contra ricos. Nós não estamos aqui exaltando miséria de ninguém. Mas apontando que o Jesus que nos alcançou como igreja, como seu corpo, nos colocou em condições de olharmos de maneira indiscriminada, sem ação discriminatória em relação a toda e qualquer pessoa. Porque a necessidade de um rico sem Deus é de ouvir a palavra e ter seu coração administrado pelo Espírito Santo. Assim como a necessidade de um pobre sem Deus. Muito mais do que as suas necessidades temporais. É ouvir da graça salvadora do Evangelho que nos transformou. Paulo conclui: sabe, se vocês fizerem isso, Deus vai suprir a vossa abundância no presente. Estará suprindo também a falta daqueles que, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a falta de uns, para haver igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e que o pouco não teve falta. Precisamos ter uma ação condizente dentro da nossa igreja, do nosso tempo, de olharmos as pessoas com generosidade, que nos faça desapegar de bens. E veja, irmãos, com todo o cuidado e devido uso da palavra, Paulo não está pedindo desprendimento total. Deus não pede de você a renúncia dos seus bens. Deus não pede para que você doe a sua casa e a única casa que você tem, para que você possa suprir a necessidade dos outros e passar necessidade em vez disso. Provavelmente as pessoas olham, mas o pastor está pregando. Não. Dentro do conceito e a responsabilidade que a palavra diz. Todos nós, que temos o amor de Deus que dilatou os nossos corações e nos colocou a sensibilidade de seguirmos a Jesus nos mínimos detalhes do que Ele representa para nós como Senhor e Salvador da nossa vida. Todas essas áreas serão supridas na vida da igreja. Que os dons excelentes da igreja apareçam cada dia mais. Mas nas coisas em que não aparecem tanto, irmãos, sejam conhecidas a sua generosidade e amor, segundo o amor com que Cristo nos amou, morrendo por nós na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe.